Olá, bom dia. Professor Idelfrânio, autor da Física Marginal, com vocês aqui no nosso segundo programa Plantão da Física Marginal, dentro do programa Plantão do Enem. Inicialmente gostaria de agradecer a audiência do pessoal, tanto no Plantão do Enem quanto aqui no Plantão da Física Marginal, o pessoal que nos acompanhou na estreia, muita gente compartilhando o nosso vídeo, ajudando na exibição para mais pessoas, o pessoal que não tinha assistido na primeira vez está participando agora, a gente já viu aqui a ampliação da audiência e agradecemos por isso. Principalmente por hoje ser um domingo especial, que além de ser um esforço muito grande, você assistir aula, estudar e participar de um programa científico aos domingos, esse domingo tem de especial de ser um domingo de Dia dos Pais. E aí nós gostaríamos hoje de falar, o nosso grande objetivo é sempre falar da física às margens dos processos do mundo, então hoje nós temos a física marginal dos pais. Fiz até uma provocação aí, quem viu a divulgação no Facebook, será que seu pai sabe física? E eu, como pai, estou incluso nesse rol. Bom, a vida já começa com uma corrida, todos nós sabemos. Então ganha aquele que é mais veloz. Para que tenha um espermatozoide vencedor na corrida e consiga fazer a fecundação do ovócito secundário, é preciso que ele chegue primeiro e que ele consiga vencer a resistência na membrana de entrada do ovócito. Então essa imagem que você tem aí de fundo, já para começar dizendo o que significa ser pai. Agora, falando em termos de velocidade, isso já foi inclusive parte do tema do nosso programa inicial. A velocidade que sempre traz algum tipo de emoção para a gente. Normalmente traz adrenalina, a adrenalina traz a euforia, mas às vezes também uma velocidade em excesso, quando as coisas não vão muito bem, isso pode causar problemas. E aí então eu estava pensando no tema para esse programa de hoje e estava lembrando do desenvolvimento psicológico que a gente passa ao longo da vida, né, no crescimento. Hoje eu sou pai, mas continuo sendo filho, um dia eu era apenas filho. E aí no desenvolvimento da criança, a gente passa num determinado momento do princípio do prazer para o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer? É o que a criança faz normalmente, quando não há responsabilidades, quando não há necessidade de discutir se uma determinada coisa deve ou não ser feita. A gente simplesmente quer, parece legal, e se é para o nosso prazer, então a gente briga por isso. E às vezes a gente vê até a criança dando escândalo por conta desse tipo de coisa. À medida que você vai crescendo, você vai passando do princípio do prazer para o princípio da realidade. É quando você começa a avaliar pelos seus próprios meios, pela sua própria experiência, se alguma coisa deve ou não ser feita. Se você vai ser infeliz demais não tendo determinada coisa que a princípio você deseja. Hoje, por exemplo, o meu garoto mais novo, o João, está com 11 anos de idade. E aí ele está nessa a luta entre o princípio do prazer e da realidade. Às vezes ele diz, quer pedir uma coisa, mas arrudeia, e eu costumo dizer para ele, olha, pede. O papel da criança é pedir. E o papel do pai, o papel da mãe, o papel do adulto é dizer se isso pode ou não. Então é o confronto entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. E eu gostaria de começar essa física marginal especial do Dia dos Pais, mostrando para você um vídeo que fala exatamente desse confronto. Me acompanhe. Safety pick. Isso foi uma propaganda da Volkswagen de um carro chamado Jetta. Essa é a propaganda original como foi feita na Europa, onde mostra o crescimento do garoto e ele está sempre procurando. É uma bicicleta, é um carro veloz. Até que um dia ele resolve perguntar se o carro é seguro. E quando se entra na discussão se o carro é seguro ou não, e aí você vê o porquê. Porque ali, a partir daquele momento, não é mais sozinho. Quando se passa de uma vida só para uma vida responsável por outra pessoa. Quando você se torna pai. Então, a velocidade que representaria o princípio do prazer está sendo deixada de lado. E o princípio da realidade fala mais alto quando agora você procura a segurança. E quando se fala segurança, ok? Quando a gente fala segurança, o que é que isso significa quando se fala segurança de um pai preocupado com seu filho? Essa segurança, no caso aí a gente começou com um vídeo falando sobre trânsito, ela pode significar vários aspectos. E todos eles têm a ver com física. A principal coisa, ou a primeira que a gente se preocupa quando diz com relação ao trânsito é o princípio da inércia. A inércia diz, se está em movimento,
a tendência é permanecer em movimento, e retilíneo e uniforme. Então, quando você tem uma situação de uma freada brusca no carro, por exemplo, as pessoas acham que elas são arremessadas para frente. Elas não são arremessadas para frente. O carro não é um estilingue. O que acontece é que você estava em movimento junto com o carro para e você continua. A tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. E quando você tem que transportar a si mesmo ou a outra pessoa num automóvel, a primeira preocupação que você tem que ter antes da partida é com a segurança, na prevenção de algum acidente. E o princípio da inércia é a primeira coisa, é a primeira preocupação que um pai tem ou que deve ter com relação aos seus filhos. E aí nós temos os mecanismos de retenção, que retém o corpo numa situação de freada em que o corpo tende a continuar para frente por inércia. E o primeiro mecanismo de retenção, já é de uso obrigatório no nosso país há alguns anos, é exatamente o cinto de segurança. Mas algumas pessoas ainda insistem em fazer o uso errado do cinto, mesmo quando usam. Que aí tem uma coisa importante da gente dizer. Uma coisa é você não usar o mecanismo de retenção, outra coisa é você utilizar de maneira errada. Por exemplo, já vi pessoas que colocam o cinto de 3 pontos, então ela tem aquela faixa aqui na frente que passa no tórax, e aí a pessoa puxa aqui e passa o braço por cima para deixar colocado por baixo do braço, porque diz que aqui incomoda, porque chateia. O uso errado do cinto de segurança pode causar tanto ou mais prejuízo do que não utilizar o cinto. E aí uma outra situação comum, queria que você me acompanhasse aqui na tela, eu fiz aí o print screen de um crash test que se faz com esses bonequinhos que se chama dummies, representa um adulto carregando uma criança de colo. E aí observe na figura que você tem o adulto. Esse adulto ele está utilizando o seu cinto de segurança. Agora, de uma forma extremamente inadequada, ele transporta a criança consigo, mas a criança sem o cinto de segurança. E aqui nós temos a sequência em que acontece uma freada brusca nesse crash test. Lembrando que esses bonequinhos dummies, eles são feitos nas proporções e na densidade do corpo humano. Então aí está simulando em condições de todas as grandezas físicas reais o corpo de um adulto e de uma criança. E observa, por mais que você tenha todo o amor de pai do mundo, vamos supor que isso aí fosse um pai fazendo esse tipo de transporte errado, a inércia arremessa. Observa aqui na sequência das imagens, os braços e pernas, eles tendem a continuar o seu movimento retilíneo uniforme para frente. E isso faz com que você não tenha força muscular suficiente para suportar a aceleração, a força para segurar a massa da criança, que acaba continuando o seu movimento. A pessoa fica retida pelo cinto, mas a criança continua o seu movimento. E aí, se você parar para imaginar que você, se tiver isso aí no banco de trás, por exemplo, você tem o banco da frente como obstáculo, você tem o motorista como obstáculo, você tem o para-brisa do carro como obstáculo, então daí você tem noção do problema que é. Então, se o seu pai sabe física, sim, ele sabe. Cada vez que ele cuidou de você quando você era pequenininho e ele pedia para você colocar o cinto de segurança. E aí, se a gente for parar para lembrar como é que é na infância, eu vou dizer da minha experiência, dos meus 2 filhos, da Lara e do João. Um beijo para vocês, filhos, estão assistindo a gente aí. Já já o papai chega em casa para o almoço do Dia dos Pais. Qual é o lugar que a criança mais gosta de andar? O Elito está aqui comigo no estúdio, faz o programa Ser Possível, é pai também e vai atestar o que eu estou dizendo. O lugar onde a criança mais gosta de andar é em pé, entre os bancos do pai e da mãe, assim, colocado, que é para poder conversar com o pai e com a mãe. E aí então, quando ele é pequenininho, anda no bebê conforto. E aí não tem ação própria, o pai coloca ele lá, bota o cinto e ele fica seguro. Quando começa a ficar sentado, troca o bebê conforto por uma cadeirinha. Primeira coisa que ele faz é aprender a tirar o cinto. Então levanta aquela trava, tira o cinto e aí já quer se colocar naquela posição. Estou dizendo isso porque, como eu disse, eu tenho 2 e sei que eles fizeram a mesma coisa, eles podem testemunhar. Daí o que acontece? Você põe ele de volta sentado na cadeirinha, pede para colocar o cinto, dá o exemplo. E aí então grande parte do trabalho de pais é dar o exemplo. Então você precisa usar o cinto para que o teu filho também use o cinto. Explica que não se usa o cinto porque pode levar a multa e sim por conta da segurança. E eu fiz esse teste, teimou em não usar o cinto, eu dei uma pisadinha no freio,
deixei o camarada levar uma quedinha lá na frente para poder aprender que o negócio é sério e que você precisa se prevenir. Então, o uso do cinto de segurança é uma demonstração de que tanto seu pai tem zelo por você, como que ele sabe da física que está acontecendo ali. Agora, a gente não vai ficar falando apenas dos pais que andam de carro, dos pais que são motoristas. Falando do cinto de segurança, na responsabilidade não é só do pai. E quando você dá o exemplo, você transfere. Quando os meus amigos anunciam que vão ser pais, eu tenho uma felicidade extrema, porque boas pessoas têm possibilidade de gerar bons filhos, educá-los bem, e assim a gente consegue lutar por um mundo melhor. E você, dando o exemplo, cuidando do seu filho, um dia ele vai cuidar de você também. Queria que você acompanhasse esse próximo vídeo, que mostra ainda uma situação sobre o cinto de segurança. É um comercial de uma campanha de ação para o trânsito, incentivando o uso do cinto de segurança e mostrando a importância do exemplo que se tem que dar e da transferência que você dá para a sua família, no caso de pai para filho. Acompanhe na tela. Bom, você acompanhou o vídeo, em termos teatrais, digamos assim, é um vídeo bonito de se ver, apesar do drama forte que é a cena. Mas o que é que você tem ali? Primeiro, uma distração na estrada e você pode ter um problema. Então, daí a distância segura do carro da frente, daí a velocidade que tem que ser controlada. Trânsito é física. E é como eu já disse antes, andar rápido não é o problema. Se você precisar parar, é que é. Então, uma distração pode causar um problema. E a falta do cinto de segurança, outro ainda. E é exatamente o que o vídeo quer representar. A importância da transferência do exemplo para que a família inteira cuide uns dos outros. Agora, o cuidado não se reduz apenas à inércia e ao uso do cinto de segurança. Uma outra coisa que a gente pode observar também, que é de extrema importância no caso da condução dos automóveis, é o cuidado com os pneus do automóvel. Desde a coisa mais básica, que é manter a pressão dos pneus regulada. Pode parecer bobagem, mas cada vez que o pai para no posto de gasolina e abastece, e não só abastece, como toma cuidado com a água, com o óleo do motor e também o cuidado de regular a pressão dos pneus, ele está cuidando da segurança dos seus filhos, está cuidando da segurança da sua família. E é uma demonstração também do mínimo de conhecimento de física. É como eu costumo dizer, sabe física, talvez não saiba que sabe. O que acontece? Com relação aos pneus, tanto a pressão é um cuidado básico que se tem que ter para que você não tenha um desequilíbrio durante o movimento e isso cause uma instabilidade. E essa instabilidade vem da variação da ação do atrito nos pneus. Agora, por falar em atrito, o cuidado vem antes da pressão. E principalmente em condições adversas, como se diz no trânsito. E aí, antes de falar sobre isso, eu gostaria que você acompanhasse o vídeo na sequência. Olho na tela. E o pneu com seu desenho, sua estrutura, não consegue tirar... É a situação que a gente chama de aquaplanagem. Todo mundo sabe que dirigir
em situações de chuva, quando a estrada está molhada, isso causa um risco maior. É necessário que se ande com menor velocidade, é necessário que você tenha uma distância maior do carro da frente, é necessário que você tome cuidado porque o freio não responde da mesma forma. E, aliás, não é o freio. O que não responde da mesma maneira é o atrito, que fica bem reduzido por essa situação chamada aquaplanagem. A palavra já diz planar sobre a água, o que significa dizer que você tem um atrito reduzido. E quando o atrito é reduzido, isso diminui a eficiência dos freios. Então, a gente está vendo aí no vídeo os testes que se fazem do como é que o pneu atua, de como é que o atrito atua durante uma freada. Então, eles preparam uma pista especial, é a chamada pista de vidro, montam uma sala embaixo da pista, o carro, quando passa nessa sala, tem câmeras de alta velocidade que fotografam a passagem do pneu nesse líquido branco que você vai vendo aí. E aí então produz essas marcas, que são chamadas íncavos, né, que o pessoal chama o biscoito do pneu. E aí muita gente acha que aquilo ali tem a função de criar mais aderência. Agora, aqueles espaços, aqueles corredores, a função principal é para pista molhada, para que com a pressão do pneu na água, a água possa ser jogada para as laterais, que ela saia de debaixo do pneu. É necessário que haja uma região seca de contato do pneu com a pista, equivalente a pelo menos uma pegada sua, mais ou menos o tamanho do seu pé pisando o chão em posição ereta normal. Isso garante atrito suficiente para que o carro não sofra aquaplanagem. Então é o que a gente vê aí na sequência das imagens, ok? Conhecido por muitos motoristas. Hoje você vai conhecer o teste feito na pista de vidro, que detecta a velocidade exata e... Se você acompanhar aqui na tela, olho na tela. Nós temos aqui uma maneira prática de se determinar o valor da força de atrito. É como se faz o básico em laboratório. Agora você vê aí que eu fiz questão de procurar uma figura simples para mostrar que é uma coisa que a gente mesmo pode fazer. Você tem aí uma situação de plano inclinado, o garoto aparece usando uma mesa e um livro colocado sobre ela. Evidentemente, se você cria um plano inclinado, a tendência desse livro é escorregar. Agora, se você fizer essa experiência, você vai perceber que não é para qualquer inclinação que o livro escorrega. O que é uma situação interessante, afinal, se você tem um plano inclinado, a gravidade puxa o livro para baixo. E por que ele não escorrega em qualquer condição? Porque existem dois tipos de atrito, e é sobre isso que eu gostaria de falar. O que acontece? De início, nós temos um atrito que é o chamado atrito estático. Enquanto você vai aumentando a inclinação da mesa e isso não garante o escorregamento do livro, significa dizer que existe uma força de atrito, que é o chamado atrito estático. Essa força de atrito, como você vê aqui no gráfico, ela é crescente. Você aumenta o ângulo de inclinação da mesa e o atrito estático vai aumentando de valor. Agora, para um determinado valor de inclinação da mesa, a gente vai ver que o livro começa a escorregar. Se ele começa a escorregar, é porque você deixou de ter o atrito estático e passou a ter o atrito cinético, que é quando nós temos o início do movimento. E o que a gente percebe em laboratório é que o atrito cinético ele tem valor aproximadamente constante e que ele é sempre menor do que aquele valor máximo que o atrito estático apresentou. Então, onde é que aparece aí a física marginal do pai? Na hora da freada, busca-se sempre a maior segurança possível. Então, se você precisa fazer um freio brusco, a ideia é que a gente consiga manter o mais tempo possível o pneu com atrito estático. Porque o atrito estático, quando ele está no seu valor máximo, ele é maior do que o atrito cinético. Então, quando é que eu vou ter o atrito cinético? Quando você tem o pneu escorregando na pista, patinando, como se diz. Isso acontece quando as rodas ficam travadas. Isso acontece com os freios comuns. Daí uma das coisas que foi desenvolvido há uns tempos, uma tecnologia relativamente recente, é a chamada tecnologia ABS para os freios. E aí o que é que a tecnologia ABS faz? Ela previne
o travamento das rodas, o que significa dizer que a roda permanece girando durante a freada. Mas, Delfrânio, como isso é possível? Observe o gráfico de como é o comportamento do atrito durante um freio ABS. Você tem o atrito estático chegando a um seu valor máximo. Aí então o disco de freio solta a roda. Ela dá uma travada e segura de novo, e mais atrito estático. Ela solta a roda e segura de novo, mais atrito estático. Então há um dos cuidados que certamente o pai pode demonstrar quando tem a obrigação da condução do automóvel, e significa dirigir com segurança, primeiro, evitar uma situação de freada brusca. Então isso se faz com o controle da velocidade, como a gente vinha falando anteriormente. O controle da velocidade ainda assim não impede que determinadas coisas aconteçam sem a sua vontade. Por isso que se chama acidente. Às vezes você vai fazendo tudo certinho e aparece alguém, e um obstáculo qualquer, e testa a tua atenção. E aí, nesse momento, a condução do freio é importante. Então, a gente vinha falando aí da história do atrito ligado à aquaplanagem, falando da estrada molhada. A estrada molhou, o pai tira logo o pé do acelerador. Pai que é cuidadoso, dirige com a velocidade menor. Se precisa frear bruscamente numa condição como essa, a ideia é, não pisa o freio e segura, porque isso trava a roda vai sair deslizando no chão, e quando as duas superfícies deslizam sobre a outra, atrito cinético, e o atrito cinético é pequeno. A ideia é, pisa o freio e segura, pisa o freio e segura, para você ir freando o carro aos poucos. E o ideal, além do cuidado do pai, que se o carro tiver, ainda vai ter essa ajuda, um freio do tipo ABS, então ele já faz esse cuidado sozinho. Segura a roda e solta, segura a roda e solta, segura a roda e solta. De modo que você não tem o travamento da roda e ela não patina no chão. Então ela vai rodando, vai girando sem deslizar. E quando não tem deslizamento entre as superfícies, atrito estático. E quando você consegue manter o atrito estático máximo, você está mais seguro do que quando você tem atrito cinético. Agora, falou da velocidade, falou de frear, falou da desaceleração, falamos do atrito. Mas durante o trajeto normal, uma coisa que também é importante, manter uma distância segura em relação ao carro da frente. Me acompanha aqui na tela. Existe uma regrinha prática que diz como é que você pode calcular o distanciamento seguro em relação ao carro da frente. Você vê que aparece aqui, ó, esse distanciamento, ele pode ser o valor da velocidade medida em quilômetros por hora, dividido por 10 e elevado ao quadrado. Agora, vamos imaginar que seu pai está dirigindo e ele quer manter uma distância segura do carro da frente porque é um pai zeloso. Ele vai ter que olhar para o velocímetro, ler a velocidade, dividir por 10, elevar ao quadrado e ainda olhar para frente e verificar a distância? Bom, eu li isso aqui num dos manuais de segurança de estrada, como uma regra prática. Agora, convenhamos, não sei até que ponto é uma regra tão prática assim. Mas tem outra coisa que os pais podem fazer e que muitos deles fazem. Eu, por exemplo, faço. Olho na tela mais uma vez. É a chamada regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos é o que permite que você mantenha uma distância segura do veículo que está à sua frente. Isso para que a gente consiga prevenir colisões. O que é que diz essa regra? Escolha um ponto fixo à margem da via. Pode ser um poste, pode ser uma parada de ônibus, pode ser uma árvore. Quando o veículo que vai à sua frente passar por esse ponto, vamos dizer que seja uma árvore, comece a contar. Conte 2 segundos pausadamente. A distância entre o seu veículo e o veículo que vai à frente deve ser segura se o seu veículo passar por essa mesma árvore pelo ponto fixo após a contagem de 2 segundos. Se você passar com menos de 2 segundos, é porque a distância está muito pequena. Então, tira o pé do acelerador para aumentar a distância, escolhe um outro ponto fixo e tenta fazer a contagem novamente. Observe essa figura. Uma maneira prática de fazer a contagem do tempo pode ser na própria linguagem. Pede para contar mentalmente 2 segundos. Então, ao invés de você contar 1 e dar um intervalo de silêncio, 2 e dar outro intervalo de silêncio, que isso pode ser confuso, fazer uma coisa que é costume, por exemplo, fotógrafos, por exemplo, fazem, o pessoal de teatro faz,
quem precisa contar o tempo mentalmente, no caso o motorista também, faz a contagem pela linguagem. Você vê que a figura aparece aí, 51, 52. Na hora que você faz a contagem numa marcha normal de linguagem, isso aí já garante que você passou aí aproximadamente 2 segundos. Então, um pai zeloso toma cuidado com a distância do automóvel à frente. No que ele toma esse cuidado, uma das maneiras práticas, e aí depois você pode checar se o seu pai já sabe essa, senão você pode dar uma ajudinha também. O pai é bom quando o filho também é bom. É uma relação mútua de ajuda e de aprendizado. Então você pode dar essa dica para ele. No que ele vai dirigindo, o carro da frente passou do lado de uma árvore, começa a contagem. 51, 52. Se o teu carro passa ali ou há mais tempo disso, você está numa distância segura. Agora, se antes de completar os 52, tu já passou pela mesma referência, pela mesma árvore, significa dizer que a distância não está legal. E quando a gente fala que a distância não é segura, vamos lembrar, quando o carro da frente freia, eu preciso interpretar essa informação na visão, no cérebro e na reação muscular. Enquanto eu não reajo, a gente falou isso sobre o programa anterior, e aí se você não acompanhou o programa anterior, então acesse os sites www.plantãodoenem.com.br ou então a nossa página na internet facebook.com/física marginal, e você vai ter o link para o programa anterior. O programa anterior foi disponibilizado na íntegra e lá a gente ensina a calcular esse tempo de reação. Então o tempo de reação durante o qual o carro continua andando e com a velocidade que ele tinha. Se o carro da frente já está freando, quer dizer que a distância entre vocês está diminuindo. Então a distância segura ela é de suma importância e é um dos cuidados que certamente os pais também têm, ok? Agora, 51, 52, ainda não está conseguindo fazer essa linguagem direitinho? Dá uma olhada nessa próxima figurinha aqui, que eu encontrei num outro manual de direção defensiva. Olha na tela. Uma outra maneira de você fazer essa contagem, pode ser inclusive mais divertida, para você ficar mais motivado. 1 crocodilo, 2 crocodilos, e seria uma outra maneira de você também conseguir fazer uma contagem, de modo que a linguagem levasse você aí para um tempo de aproximadamente 2 segundos, ok? Bom, agora, continuando com os cuidados que os pais podem ter, uma das coisas que a gente deve prestar atenção, não só o pai que dirige automóvel, mas a gente também tem muitos pais motociclistas, e muitas vezes que levam seus filhos na garupa. Ou então que faz com que o filho sonhe o dia em que ele vai ter a sua própria moto. E aí quando a gente fala, por exemplo, de moto, é uma coisa que você precisa ter um cuidado muito maior até do que com o carro. Porque no carro, querendo ou não, você tem o cinto de segurança, você tem o airbag, você tem o encosto de cabeça, você tem toda a lataria do carro antes de atingir o seu corpo. E na moto você está sempre exposto. E o primeiro cuidado que se deve ter, entre outros com relação à segurança, é o uso do capacete. Antes de falar sobre isso e da física que tem por trás aí, eu queria que você acompanhasse o próximo vídeo para você tirar suas próprias conclusões, tanto sobre o uso do capacete, sobre qual a importância do exemplo que um pai pode dar. Olho na tela. Um pai pode ser um herói para o seu filho e um modelo para ele também quando toma cuidado com as grandezas físicas. O uso do capacete não é nada mais, em termos científicos, do que os cuidados com as leis de Newton, com impulso com unidade de movimento e com energia. Agora, antes do uso do capacete,
a construção de um bom capacete é uma coisa importante. Isso também tem uma física aí para a gente analisar. Um dos testes que se faz é um teste de impacto com os capacetes, para saber se ele suporta, existem as especificações para saber se ele suporta esses impactos. E o impacto depende da força que é aplicada sobre ele. E essa força depende da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento depende da velocidade do deslocamento no momento do impacto. Então eu queria que você observasse aqui na tela essa figurinha que mostra como é que o teste é feito, testando a velocidade. Mas para isso, eles fazem uma situação artificial em laboratório, é uma máquina que utiliza a ação da gravidade para gerar a velocidade controlada que vai fazer o teste do impacto. Olho na tela. Existe uma máquina que ergue o capacete em determinadas alturas e aqui embaixo você tem uma espécie de ariete. Esse capacete é solto ou arremessado e ele ganha velocidade e impacta aqui embaixo. Essa velocidade com que ele chega aqui embaixo, ela é controlada. Então, é feito um teste, pelo menos em 3 velocidades diferentes. Existe uma especificação, e aí cada país, existe uma média, mas normalmente cada país tem o seu valor. Existe uma especificação de uma velocidade ótima, mínima, que o capacete tem que suportar no impacto, sem sofrer modificações na sua estrutura. Aí é feito o teste com a velocidade um pouco menor e com a velocidade um pouco maior, para que se tenha um limite de segurança. Bom, o que a gente pode comentar aqui? O capacete, ele tem uma certa massa. Se ele vai sofrer uma queda, ele está sob a ação da aceleração da gravidade. Repara que, para que você tenha velocidades diferentes no momento do impacto, ele é solto ou arremessado de alturas diferentes. Aqui nós podemos chamar de altura 1, o que faz com que ele chegue lá embaixo com uma velocidade de 6 metros por segundo. Aqui nós temos uma altura que eu vou chamar de altura 2, o que faz com que ele chegue lá embaixo com uma velocidade de 7,5 metros por segundo. Nós teríamos aqui uma terceira altura, a altura 3, que faz com que ele chegue lá embaixo com uma velocidade de 8,5 metros por segundo. Então repara que a velocidade com que ele chega lá embaixo no impacto depende primariamente da altura de partida, mgh. E aí o pessoal que está por dentro da matéria sabe que a gente chama isso aqui em sala de aula de energia potencial gravitacional. Se a gente desprezar a resistência do ar nessa queda, nós podemos dizer que ocorre a conservação da energia mecânica. Então o capacete chega aqui embaixo, onde a altura já acabou, então não vai mais haver energia potencial gravitacional, mas ele chega com velocidade. Todo corpo que tem velocidade possui a energia chamada energia cinética, que é mv² sobre 2. Observa que aqui uma matemática simples mostra que a gente pode tirar a massa do capacete da jogada, e isso vai mostrar a relação da velocidade final com o campo gravitacional e com a altura de queda. Observa que nós temos aqui uma proporção direta entre a velocidade final da queda e a raiz quadrada da altura. Então, à medida que você coloca o capacete numa altura inicial cada vez maior, você vai tendo também uma velocidade final cada vez maior. E aqui, inclusive, vale a pena um comentário. É por isso que, às vezes, em algum noticiário, quando se fala dos cuidados que se deve ter com o uso dos mecanismos de retenção, ou então quando se dá uma notícia triste de um acidente que ocorreu em alta velocidade, às vezes a notícia, o noticiário, fala o impacto equivalente a uma queda de, sei lá, 2, 3, 4 andares. Então é uma das maneiras de você fazer uma medida de física com uma linguagem menos formal e que as pessoas possam entender. Então você, de repente, o cara sofre uma colisão com um automóvel andando a 100 km por hora. E aí então você faz a relação da velocidade com a altura de queda. Imagina que esse carro tivesse sido abandonado em queda livre de uma certa altura. Que altura ele teria que cair para chegar lá embaixo impactando com o chão com a velocidade com que aconteceu no acidente. Então você diria, o impacto na batida, o impacto na colisão é o equivalente a uma queda de tantos metros ou de tantos andares. É uma forma que a gente tem de visualizar a medida, ok? Agora, uma coisa importante que a gente pode comentar de física aqui também, não só durante a queda, mas na hora do impacto lá embaixo. Me acompanhe na tela. Existem
vários tipos de obstáculo que se põe no final da queda. Você tem superfícies planas, mas também existem superfícies curvas. E eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui. Ora, se você tem o capacete caindo da mesma altura, ele vai chegar sempre com a mesma velocidade lá embaixo. Qual a diferença faz? O impacto numa superfície plana e o impacto numa superfície curva. Aqui vale a pena a gente lembrar uma outra coisa importante de física, que não é falar sobre força, mas é falar sobre a pressão. Tu lembra o que é pressão? Pressão é a razão entre a força e a área em que essa força é aplicada. Agora o que acontece? Se você tem o corpo caindo da mesma altura, chegando lá embaixo com a mesma velocidade, é o mesmo capacete, então tem a mesma massa. Nós podemos então afirmar que existe uma certa quantidade de movimento envolvido nessa queda. Vamos lembrar aqui que quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Quando ocorre a colisão, uma força atua entre as superfícies durante um certo tempo. Isso é o que nós chamamos de impulso. E nós podemos lembrar o chamado teorema do impulso, que diz que impulso é a variação da quantidade de movimento. E mostramos agora há pouquinho que a velocidade é uma função da altura de queda. Então observa como tudo aqui está linkado. Primeiro, você escolhe uma determinada altura de queda. Isso determina a velocidade com que o capacete vai chegar na colisão. Essa velocidade determina a quantidade de movimento do objeto. Essa quantidade de movimento determina o impulso. Esse impulso determina a força no momento do impacto. Aí é onde entra a superfície. Se você faz o impacto numa superfície curva, essa superfície tem uma menor área de contato. A força vai ser sempre a mesma, mas agora distribuída numa menor área, significa que aqui vai ser exercida uma maior pressão. E aí há uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Não é só a força que pode provocar estragos, mas a força aliada à área em que ela atua cria uma determinada pressão. Então, uma força, de repente, nem tão grande assim, mas aplicada numa área ainda menor, que exerce uma grande pressão, pode provocar grandes estragos. Então, nós temos aí a preocupação com a velocidade, a preocupação com a aceleração, a preocupação com o atrito, a ação da massa, a ação da força, o impulso, a quantidade de movimento e, por fim, a pressão. Então, são todas grandezas físicas que estão envolvidas em todos os atos de cuidado que o pai tem. E olha que eu estou pegando apenas alguns exemplos, mas falando de situações que nós estamos partindo de situações cotidianas normais, comuns. Agora, vamos imaginar uma situação diferente. Uma situação em que, por exemplo, o pai tem que tomar conta de um filho que não tem as capacidades físicas, motoras, normais. Ou seja, que ele tem dificuldade, por exemplo, de locomoção. Isso pode levar o pai a ter que fazer atividades ainda mais impensadas. E aí, partindo disso, eu gostaria que você me acompanhasse no próximo vídeo. Olho na tela. Olha só, acompanhou aí o vídeo? Não sei se foi emoção para você como foi para mim quando eu assisti pela primeira vez. Agora, dentro do contexto do que a gente está falando, o que é que significa o esforço desse pai? Tirando toda a parte emocional, psicológica, espiritual, enfim, o que é que tem de física aí por trás que a gente pode comentar? Existe um ponto no nosso corpo que aí, aqui para efeitos de confusão, e já que a gente não está tendo uma aula, a gente está querendo falar do básico dos conceitos de física, nós vamos evitar a discussão entre centro de massa e centro de gravidade, tá? Vamos ficar falando do centro de gravidade, ok? Onde você pode supor que está concentrada a massa do corpo e atua a gravidade sobre ele. É diferente do que a gente faz, por exemplo, na escola, que normalmente a gente faz aquelas questões de bloquinho, e aí não pensa no tamanho do bloquinho, não pensa na densidade, não pensa em nada, mas intuitivamente a gente bota o pontinho aqui no meio quando quer desenhar a força-peso. Então, mais ou menos por aí. E eu queria que você observasse essa sequência de figurinhas que aparecem aqui, onde elas pontuam a posição e a trajetória de deslocamento do centro de gravidade
do corpo humano durante uma corrida, por exemplo. Lembrando que naquele triatlon lá, a parte final da maratona são 42 quilômetros de corrida, sem falar da parte da natação e no resto todo da prova. Então, observa que você tem uma trajetória de subida e descida, dá para perceber isso bem direitinho na linha, do centro de massa, do centro de gravidade. À medida que você vai correndo, cada vez que você dá um passo, observa que você está realizando um salto. É a mesma coisa ao andar, claro que com menor intensidade. Então observa que você tem a sua massa, que você projeta para cima contra a ação da gravidade e faz isso até uma determinada altura. Ou seja, você acumula uma certa quantidade de energia potencial gravitacional. Agora, para você conseguir chegar nessa altura, você parte do chão com energia cinética, como nós falamos há pouco. Então você projeta a sua massa com uma certa velocidade. Mas observe também que para que a sua massa ganhe velocidade, significa dizer que você deu para ela quantidade de movimento. Ou seja, você exerceu um impulso durante o tempo em que estava dando salto ou dando passo. Então observe, a altura que você vai levar o centro do seu corpo depende da velocidade inicial de partida. E essa velocidade inicial de partida depende da força que você faz. E tudo isso associado à massa que está em movimento. Então, vamos pensar na seguinte perspectiva, em que você tem o pai levando o filho, ele está levando, além da massa do próprio corpo, a prova chama Ironman, não é à toa, é porque é um esforço extremo, e ele faz isso por 2, com a massa dele próprio e mais a massa do filho. Então, isso é o que a gente pode falar em termos de física, e que é perfeitamente superável, como a gente viu, pela alegria que a gente vê também que ele consegue proporcionar à criança. E quantos pais não fazem coisas como essa? Algumas que a gente nem sabe, ou porque não foram noticiadas, ou porque não tem tanto alarde. Mas me lembrou uma coisa que eu vi dia desses, aqui no Brasil, de um pai, advogado, se eu não me engano, que desenvolveu botas para que o filho que não conseguia andar conseguisse realizar o sonho de jogar futebol. Isso também está dentro do contexto de centro de massa e de centro de gravidade. Me acompanhe na tela. Com dificuldades motoras de paralisia, o filho não conseguia ficar em pé, o que é necessário, correr e dar passos, exercer força, ter impulso, a quantidade de movimento, e isso é o que significa jogar futebol. Então o que é que o pai fez? Parece muito com uma brincadeirinha que os pais gostam de fazer quando os filhos são pequenos. Eu fiz isso com o João, fiz com a Lara, espero já fazer isso de novo. Que é carregar o filho com os pés em cima dos seus pés, e a criançada gosta, não gosta, Lito? Meninada gosta de brincar isso aqui, tem uma coisa de dizer de novo, e a gente acha legal. E esse pai precisou levar isso ao extremo. Olha o que ele faz. Ele criou uma bota que acomoda os pés dele e do filho juntos. Quem me lembrou essa notícia para eu colocar aqui no programa foi o meu pai. Um abraço aí para o seu François. Ele fez essas botas que prendem os pés dele junto com os pés do filho. Aqui basta que ele dê apoio, e a partir do esforço muscular que ele faz com os braços, ele consegue manter o centro de gravidade do filho, que infelizmente não tem controle para fazer isso sozinho, e consegue se deslocar. Depois você pode acompanhar lá na página da gente, lá na Física Marginal, você vai ter um vídeo para conseguir assistir isso aí completo. É mais um exemplo do que é que um pai é capaz de fazer por um filho e do que é que isso tem a ver com física. Agora, continue aí com o olho na tela para eu te mostrar uma outra coisa. Nos cuidados que os pais têm, tem uma coisa importante, principalmente quando a criança está na vida escolar. Talvez isso não valha para a grande massa do pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que está aí pensando no Enem, porque já estão grandinhos, e se a gente for falar para vocês usarem uma mochila de rodinha, eu acho que todo mundo vai dizer, fala sério. Mas quando vocês são mais novos, os pais bem que tentam. A gente está falando de centro de massa. Então, queria que você pensasse o seguinte, você tem a tua própria massa para transportar, tá certo? Já tem a massa do teu corpo para carregar. E aí quando você põe uma mochila nas costas, você está adicionando massa ao sistema. Então isso desloca o centro de massa do sistema inteiro e cria uma força
que gera um momento exatamente nas articulações, na parte da tua estrutura óssea. E é daí onde vem o problema de você carregar grandes pesos numa mochila. Para deixar bem claro essa coisa de adicionar um peso e deslocar a posição do centro de massa, queria propor uma experiência simplesinha. De repente é uma maneira de você brincar com seu pai hoje em dia. Queria até mandar um abraço aí pro pessoal que disse que tem pai assistindo junto, a família assistindo junto. Mandar um abraço para todo mundo e agradecer aí a audiência. Então tá aí uma coisa que você pode brincar com seu pai e com a sua mãe também. Nas figurinhas aí aparece na sequência um cabo de vassoura, pode ser um rodo também, tá? Você, de princípio, coloca os dedos assim um pouco afastados para dar apoio no cabo. Mas depois vai aproximando as mãos de modo a não deixar o cabo sair do equilíbrio horizontal. Você vai encontrar um ponto que equivale exatamente ao centro de massa, onde você pode colocar apenas um dos dedos e o rodo, a vassoura, vai ficar equilibrado lá. Agora, o que é que eu queria que você observasse? Isso não é bem no meio, não é no ponto médio do cabo da vassoura. Isso é mais próximo da região da vassoura. Vê se faz sentido isso para você. É onde tem a maior concentração de massa. Então, pensando naquela situação da mochila, você adiciona uma massa nas tuas costas, isso desloca o centro de massa do sistema e a força atuante aqui vai criar um momento, como se fosse uma alavanca, que vai provocar, vai forçar o teu corpo para trás. E é isso que causa problemas musculares e ósseos no desenvolvimento da criança, quando usa mochilas pesadas demais. Então, na hora em que o seu pai disser para você, leva uma mochila de rodinha que é melhor, é bom escutar o papai, porque também é uma coisa importante, né? Agora, aproveitando aí o momento, não queria deixar de chamar a atenção, a gente já falou aqui para você inúmeras vezes que parte do nosso trabalho em ajudar você a se preparar para o Enem é elaborar questões originais de física que sejam contextualizadas, que os temas sejam atraentes e que sejam pedagogicamente corretas, segundo as orientações da matriz de referência e o guia de elaboração de itens do INEP para o Enem. Então, você tem várias questões, que você pode acompanhar, dá para acessar tanto a partir do nosso site, fisicamaginal.com, dá para ver as publicações pelo Facebook, facebook.com/fisicamaginal, e tem todo esse material também e outros produzidos aqui para o Plantão do Enem em www.plantãodoenem.com.br. Agora, o que é o comentário que eu queria fazer? Você está vendo aí na tela, uma das nossas questões mais acessadas, que as pessoas mais responderam, é uma que fala exatamente sobre o centro de massa no passo chamado Lean, que o Michael Jackson fazia nos seus shows. Que ele coloca essa posição, acompanha aí na figura. Ele ficava nessa posição, apoiado aqui, os pés lá para trás, e projetava o corpo para frente, podendo chegar até a 45 graus, com o centro de massa fora da base. O que significa dizer que isso aqui é uma queda. Aqui o Michael Jackson estava caído, ou pelo menos era o que deveria estar. Se você quiser descobrir como é que ele fazia isso, acessa o nosso site. Agora, eu falei agora há pouquinho que é importante não só que o pai demonstre os cuidados, como também que você escute o seu pai. Não adianta nada também o papai falar, e a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. E pensando nessa história do falar e do ouvir, me lembrei de uma outra coisa que eu queria falar no encerramento desse programa de hoje. Pesquisas mostram que já dentro da barriga da mãe, a partir de uma determinada época, a partir de um determinado mês da gestação, o bebê já consegue ouvir sons externos. E aí, pensando em ouvir sons, a gente pode falar um pouquinho dessa física aí também. Primeiro, o fato de nós termos dois ouvidos, E eu estou apontando para as orelhas, mas estou falando dos ouvidos. Mas as orelhas são importantes. Primeiro, a orelha é importante porque ela serve para captar o som e canalizar o som para o pavilhão auditivo. Segundo, o fato de nós termos dois receptores de som. Um dos motivos, uma das importâncias que isso tem, é permitir que a gente saiba de que direção vem o som. Porque se alguém fala comigo aqui da minha direita, então o som chega primeiro no meu ouvido direito e depois no meu ouvido esquerdo. Essa diferença entre a recepção dos sons me permite saber de onde é que o som vem. Agora, fico pensando como é que deve ser o bebê dentro da barriga e os sons que ele consiga ouvir externo.
com certeza 2 sons que ele deve ouvir bastante: a voz da mãe e a voz do pai. E como hoje é o dia dos pais, então eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Queria que você raciocinasse que o som que você escuta, não só a direção, mas a intensidade do som, também pode revelar se a fonte sonora está longe ou se ela já vem perto. Então, você aguça a audição para saber a que distância a fonte sonora está vindo. Então, as noções de distância também podem ser percebidas pela audição. E pensando nesse sentido, e vamos raciocinar, você tem a mãe durante 9 meses falando aqui, ó, com a barriga. Então é sempre a mesma distância. O pai, quando ele chega na porta, ele diz: opa, cheguei. Depois ele vem aproximando e vem dizendo: como é que tá essa grávida mais linda? Como é que tá o meu bebê? Depois ele chega mais perto, beija a barriga e fala bem pertinho da barriga. Então, pensando nesse sentido, eu quero acreditar que o pai é o primeiro professor de física que a gente tem. As primeiras noções de distância que você ganha já vem de dentro da barriga, mas não é de ouvir a voz da mãe, porque está sempre a mesma distância, é de ouvir a voz do pai. Pode até ser que não seja assim, mas como diria o meu pai, se não é, mas deveria ser. Então, encerro aqui mais esse programa ao vivo, o segundo programa do Plantão da Física Marginal, dentro do Plantão do Enem. Próximo domingo estaremos aqui de volta. Ao longo da semana, acessa o site fisicamarginal.com, plantãodoenem.com.br, curta a nossa página no Facebook, tem acesso a toda a nossa programação, ok? Então, como eu costumo dizer sempre, você sabe física, talvez só não saiba o que sabe. Vem para a Física Marginal que a gente explica isso para você. Um abraço.